Boa noite, queridas irmãs, Ana Alice, que eu estou vendo por aqui. Muita paz, muita luz nessa noite de quinta-feira. O áudio está bom, gente, tá baixinho. Se tiver baixo, tentar aumentar aqui um pouquinho. Eu acho que agora melhorou. Essa é a hora que a gente fica tentando fazer os ajustes nesse modelo virtual de reunião pública, né? Bom, acho que vocês conseguem me ouvir bem. Por favor, deem um sinal caso o som esteja baixinho. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Pronto, acho que melhorou. Tem um problema que eu também falo um pouquinho baixinho, e aí vou falar um pouquinho mais alto também, porque às vezes o fone de ouvido a gente fica, né, com um pouquinho de... Bom, qualquer coisa. Melhorou agora, Ana Alice? Dei uma aumentadinha aqui. No meu está bem no máximo. Pronto. Muita paz e muita luz para todos. Queridas, ainda tá baixinho, né? Eu vou só pausar um pouquinho, mas eu tô aqui, é só para tentar aumentar. Pronto. Bom, o meu agora tá todo no máximo. Vou tentar, eu vou só falar um pouquinho mais alto para que vocês possam me ouvir também bem, tá bom? Obrigada, seu Claudivan, muito obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas. Acho que vocês já devem me conhecer, né? A gente já está aqui há um certo tempo, né? Que bom, graças a Deus que nós temos essa oportunidade de servir com Jesus e também é uma oportunidade de empreendimento espiritual, né? Quando a gente se dedica a tentar, né? Auxiliar os nossos irmãos encarnados e desencarnados, trazendo um pouquinho do que a gente vem estudando nessa encarnação, né, dentro da doutrina espírita, mas trazer, sobretudo, conselho, né, o conselho não, o consolo, através do conhecimento, né? A doutrina espírita tem um aspecto interessante, que é o consolo através do conhecimento. Então, é muito raro alguém que chega numa casa espírita não ser consolado compreendendo por que sofre. Então a gente tem sempre essa vertente, né? Nós consolamos, mas entregamos aos outros a oportunidade do conhecimento. É através do conhecimento que a gente entende o porquê sofre, porquê está aqui, e isso faz com que a gente se console, né? Então é muito bom sabermos que estamos juntos, né? Saber que estamos juntos nessa caminhada, na seara do bem, junto aos espíritos trabalhadores do bem, né? Amigos de Jesus e os nossos amigos aqui de doutrina espírita. Muita paz e muita luz para todos. Boa noite, Janete, Claudeci, que também está aqui. Agradecer também novamente o convite vindo pela nossa irmã Claudeci, por sempre entrar em contato pelo WhatsApp, agendar as nossas conversas, as nossas reuniões públicas nesse formato virtual. Espero que já já nós possamos nos conhecer pessoalmente, né? Vamos lá torcer por isso, continuar com as nossas orações para que esse tempo que já está se restabelecendo, né, graças a todo o trabalho que a espiritualidade está tendo, ao nosso trabalho enquanto encarnados também. Mas, para a noite de hoje,
né? Acho que da última vez que nós. Ah, é, Claudeci, você já é de casa, obrigada. É muito bom a gente ser acolhido numa casa assim, né? Que nos acolhe, que nos conforta também. Nós aprendemos juntos, né? E somos consolados também juntos. Na noite de hoje, nós vamos dar continuidade, na verdade, ao estudo de um livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco. É o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles, né, como a gente já viu da outra vez, né? E Joana de Ângeles nos traz, como primeiro livro da série psicológica, é extremamente coerente que Joana de Ângeles nos traga o nosso maior exemplo de humanidade, de amor, né? Frente a tantos os desafios que nós enfrentamos, né? Nessa atualidade. Então a gente vai continuar estudando o livro Jesus e Atualidade, da nossa irmã Benemérita do Bem, Joana de Ângeles, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Mas dessa vez a gente vai estudar o capítulo 4, Jesus e Amor. Olha aí, a gente tem, na verdade, duas palavras praticamente indissociáveis, né? Nós temos a figura de Jesus enquanto a figura materializada no amor, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, vamos resgatar também algumas coisas que a gente já conversou antes, né, com o tema anterior, Jesus e Desafios, e hoje a gente vai se dedicar a esse capítulo 4 do livro Jesus e Atualidade, intitulado Jesus e Amor. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa noite de quinta-feira, né? Já estamos aí com 5 minutinhos. A gente teve aí os inícios para tratar desses ajustes técnicos, né? Então sejam bem-vindos, bem-vindas. Que esta doce paz de Jesus esteja a nos envolver nessa noite, que a equipe de trabalhadores espirituais desta casa possa continuar nos auxiliando e que também nós possamos ser instrumentos desse trabalho no bem e também trabalhar junto com eles, né? Quando a gente se mantém harmonizado, se mantém em prece durante a reunião pública, além desse tratamento espiritual que nós fazemos, né? E que também nós recebemos, a gente também está auxiliando a espiritualidade amiga a se utilizar das nossas energias, né? Dos nossos fluidos para auxiliar os nossos irmãos que se encontram em processo de adoecimento. Então é também um momento de caridade, é o amor em ação, né? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, um abraço enorme a todos e a todas. E para o nosso exórdio da noite de hoje, nós separamos um poema do Espírito Marta, que está no primeiro livro psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. Eu acho que todo mundo que é do movimento espírita conhece, né? Parnaso de Além Túmulo, né? E esse poema, intitulado Jesus, para a gente começar a falar de Jesus e do amor, né? A gente recebe esse poema deste espírito Marta, né? Que na verdade é um espírito que não quis se identificar, né? À época da psicografia deste livro, não quis deixar descrições sobre quem foi enquanto encarnado, né? E também do seu trabalho na erraticidade, mas a própria equipe de editoração, junto com Chico Xavier, achou de muito bom tom e de justiça, inclusive, é um dos pontos, antes da exposição desses poemas, ressaltada, né? É de justiça que se põe, inclusive, o nome do Espírito Marta. E aí nós trazemos para reflexões iniciais da nossa noite de hoje esse poema do Espírito Marta, presente no livro Parnaso de Além Túmulo, intitulado Jesus. Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele,
cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito, que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento, que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouve a sua voz no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbe escuro, dos prantos e das provações remissoras. Irmã Marta, esse poema lindo que nos traz esta figura do Cristo enquanto o maior exemplo de perfeição encarnada aqui na Terra. É sobre este Espírito, este que se fez homem num corpo aparente aqui na Terra, que nós vamos conversar hoje, como a gente já conversou outras vezes. Por que a gente ousa sempre resgatar essa figura do Cristo? É que é necessário que a gente resgate sempre a figura do Cristo enquanto nós não aprendermos com Cristo a sermos perfeitos. Nós ainda lemos o capítulo do Evangelho Sede Perfeitos, imaginando quão longe nós ainda estamos dessa perfeição. Nós ainda necessitamos incansavelmente estudar ao Cristo. Quando a gente pensa em estamos nessa necessidade iminente de estudar ao Cristo, não é estudar só teoricamente, não. Porque a teoria sem prática nada vale. É como a vontade de fazer o bem, ficar só na teoria. O que importa não é estudarmos o Cristo em teoria. É assim como a irmã Marta nos diz, é seguir o Cristo. E a gente segue o Cristo praticando as ações que o Cristo nos pediu a fazer tão solenemente, tão docemente. O Cristo se fez de grande exemplo para que a gente seguisse seus passos. Como aquele belíssimo título do livro, Segue-me, foi a única coisa pedida. E olhe que os pedidos do Mestre, a gente vai ver bem, são pedidos incisivos e categóricos, mas permeados de uma doçura infinita. Vê que profundidade tem esse poema da nossa irmã Marta, né, que chama o Cristo de jardineiro bendito, que jorra no coração do homem, dos homens transviados no caminho do bem, as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. E é assim que nós nos encontramos hoje, os transviados do caminho do bem. É por isso que nós nos encontramos dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, porque nós nos transviamos do bem. Apesar de nós caminharmos nessa longa estrada, pensando e praticando o bem incansavelmente, nós ainda fazemos pouco, né? E o Cristo não pediu que a gente se exacerbasse, né? A gente, inclusive, já conversou uma vez, o trabalho é importante, mas a gente também precisa descansar. Mas esse trabalho do qual o Cristo fala, a gente viu bem, esse aí a gente não vai sentir cansaço. Por isso nós somos esses transviados. Todos os dias a gente se transvia um pouquinho, se corrige de um lado, se corrige do outro. Mas é para que não nos esqueçamos que este mesmo transviado que somos nós, somos sementes. O Cristo nos disse isso. E nós brotaremos nessa regeneração. Veja
o convite que a nossa irmã Marta nos oferta logo no iniciozinho da nossa reunião hoje à noite, né? Então é com essas palavras da nossa irmã Marta nos convidando a compreender a sementinha que somos nós, né? Prestes a eclodir, a florescer, né? Nesse caminho do bem, a florir, que a gente inicia, né, a nossa reunião pública com a nossa prece inicial, né, pedindo à espiritualidade amiga que nos envolva nesse cordão fluídico de paz, de luz e de amor, e que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao alto nesse momento de agradecimento pela oportunidade do serviço e também para iniciarmos de fato essa reunião pública nessa noite de quinta-feira. Pensemos em Jesus. Querido Jesus, querido mestre, irmão e amigo, amado amigo, aqui estamos, Senhor, assim como tu dissestes, reunidos em teu nome, para mais uma noite de estudos, de trabalho e de humílimo auxílio aos nossos irmãos. Que esta tua doce paz possa continuar a nos envolver, que sejamos dignos, Senhor, de juntos trabalharmos aos nossos irmãos desencarnados, trabalhadores do bem, para que possamos ser instrumentos deste trabalho enorme de auxílio e que possamos também ser auxiliados e consolados através dos teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Conforta-nos, Senhor, acolhe-nos em teu colo de amigo e irmão. Muita paz e muita luz, e com a permissão da equipe espiritual dessa casa, possamos dar por iniciada esta reunião pública, nessa noite de quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Bom, vamos à nossa conversa, né? A irmã Claudeci colocou aqui um pouquinho mais cedo, né? Que o irmão Claudivan, né? Que a gente não pode esquecer que nós somos raízes de Itapissuma, é verdade. Nosso irmão Claudivan tem uma história muito bonita, inclusive, com a fundadora da nossa querida Casa de Ismael, aqui em Itapissuma, né, seu Claudivan? E fico muito feliz de estar reencontrando, né, estes nossos irmãos trabalhadores nessa seara do bem e caminhando juntos hoje, né? Então, realmente, nós somos filhos de raízes, né, dessa cidade aqui de Itapissuma. Bom, vamos dar continuidade, né, à nossa conversa de hoje, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse capítulo do livro da irmã Joana de Ângeles. Mais uma vez, quem quiser estudar de fato, o capítulo é bem curtinho, tem 2 páginas mesmo do livro, é um livro muito, muito, muito bom, né? A gente vai até usar a redundância, muito, muito bom, extremamente esclarecedor, indispensável para a gente compreender como estes temas da atualidade ainda são para a gente desconhecidos quando a gente se depara com os ensinamentos do Cristo, né? Como ver as atitudes do Cristo diante do que acontece ao nosso redor nesses dias atuais, né? É muito parecido como se a gente estivesse ouvindo aquela canção do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus, né? Então, é fazer um raio, uma tentativa. Deu uma caidinha rápida, né, gente? A internet, mas acho que já voltou. Apareceu vermelhinho aqui para mim. E aí é exatamente esse o objetivo da Joana de Ângeles, né? É nos trazer redivivo esse Cristo que a gente esquece às vezes, né? Acho que a Claudeci sinalizou, mas agora já está ok, né? Acho que sim. Bom, primeiro, para a gente tratar sobre Jesus, é importante que a gente veja o texto na sua integralidade, né? Ver o início do texto em que Joana de Ângeles nos diz que Jesus é a figura humana de ser integral. E a gente sabe que, inclusive, a defesa da formação do homem e da mulher
integral, né, o homem enquanto caráter, enquanto elemento filosófico, né, enquanto ser filosófico, né, e aí eu gosto sempre de dizer homem e mulher, né, é a figura humana de ser integral. Se Jesus é essa figura humana de ser integral, e a gente já viu antes, é ser perfeito, né? E é ele a quem nós nos reportamos para quando a gente pensa, será que isso seria correto de se fazer? Como agir diante de determinada situação? E quando a gente pensa no tema Jesus e amor, é inseparável essa ligação que se estabelece entre o amor enquanto ação contínua e a figura do mestre enquanto aquele que personificou esse amor enquanto ação. O mestre, quando esteve encarnado conosco aqui no planeta, fez da sua existência não uma experimentação, mas uma vivência perfeita do amor em ação. E como é que a gente entende essa vivência do mestre, né, enquanto vivência desta prática constante do amor? Primeiro porque a gente entende que Jesus, né, a própria Joana de Ângeles nos traz, pedagogos espíritas, né, do próprio movimento espírita nos dizem, Jesus é um grande professor, é um grande pedagogo, né? A gente inclusive conversou com isso muitas vezes, conversou sobre isso muitas vezes aqui. Como grande pedagogo, Jesus tinha um plano, um planejamento didático, um planejamento pedagógico. Esse planejamento era um plano de intervenção humana. Então Jesus esteve aqui enquanto encarnado com um plano muito bem definido. E esse plano definido era um plano para intervir na formação integral dos homens e das mulheres, não só daquela época, até hoje. Então imaginem o tamanho desse plano, porque os ensinamentos de Jesus reverberam até hoje. Então é um plano sem fim. Quando a gente pensa, por exemplo, quem trabalha no ramo da educação, a gente lembra que um planejamento, quando a gente vai entrar na sala de aula, né? Antes de entrar numa sala de aula, a gente precisa ter muito bem delimitados os nossos objetivos. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então, por exemplo, qual é o meu objetivo nessa turminha aqui? Né? Por que eu vou trabalhar com essa turminha, esse determinado conteúdo? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Tudo isso tem que estar num planejamento. Né? Até a gente no dia a dia. Eu quero fazer uma sopa no centro. Mas o que é que eu preciso para fazer essa sopa? Quantos trabalhadores são necessários para esse trabalho? Quanto que se vai gastar? Quanto tempo essa sopa vai durar? Vai ser quinzenal? Vai ser mensal? Né? Tudo precisa de um planejamento. O planejamento de Jesus foi um planejamento de intervenção. O que é uma intervenção? Né? A intervenção é algo que vai intervir em algo que não está dando certo. E a gente lembra muito bem da vinda do mestre aqui a esse globo. Foi-se preciso uma mudança na psicosfera do planeta para que o mestre pudesse estar aqui presente. Então vocês imaginem que o trabalho já começa muito antes. Quando o mestre começa a, de fato, pregar, ou seja, a praticar os seus ensinamentos através das suas ações, ou seja, ensinar-nos a praticar o bem, a fazer o bem ao outro, a sermos homens e mulheres moralmente saudáveis para nós e para os outros, né? Jesus traz para a gente essa ideia do que Joana de Ângeles nos diz de plano de intervenção profunda com a consciência humana. Vejam bem, é aí que jaz a raiz da questão, o X da questão, né? Esse plano de integração profunda da consciência humana. O que é que Joana de Ângeles quer dizer com isso? É que, diferente desse plano de aula que professores e professoras fazem para entrar na sala de aula, desse planejamento que a gente faz dentro de uma casa espírita, por exemplo, para que um determinado trabalho ocorra, esse plano de intervenção do Cristo é para a consciência humana. Se é para a consciência humana, ele é perene. Ou seja,
Ele não serve apenas para os homens daquela época e mulheres daquela época. Ele vai perdurar, porque a força da palavra, como diz o nosso irmão Leon Denis, é infinita. Porque a palavra e o poder da palavra do Cristo são inenarráveis, né? Na verdade, o poder das palavras e dos ensinamentos do Cristo são inquebrantáveis. Olha a palavra que a nossa irmã Marta utilizou no poema Jesus, no nosso exórdio. Os ensinamentos e as palavras do Cristo são inquebrantáveis. E este plano de intervenção não se fazia somente no ensino de ações que fariam com que nós nos tornássemos pessoas melhores. Muito mais do que isso. Jesus interviu na nossa consciência. Não era uma lavagem cerebral, não. É o ensino que faz a gente rever as nossas ações, estudando o mundo ao nosso redor, sabendo que a gente pode intervir no mundo em que nós vivemos de forma crítica, mas respeitosa, educativa e respeitosa. E, além de tudo, afetuosa, na prática constante do amor. E como a gente pode pensar, então, no amor da figura do Cristo, né? Toda a existência do Cristo é uma existência amorosa, né? A existência, a estadia, né, do Cristo enquanto encarnado aqui na Terra. E toda a vivência do Cristo até agora é uma vivência baseada no afeto e no amor. Essa palavra afeto é uma palavra muito comum, a gente está ouvindo muito, inclusive, nesses últimos anos, e isso é muito bom. Um filósofo chamado Spinoza traz uma definição a partir do termo em latim da palavra afeto, affectus, e do verbo affectere, né? Ele nos diz que afetar o outro é fazer com que o outro sinta a nossa presença e saiba o que a gente sente. É o afeto, né? É o olhar para você e sentir o que você sente. Essa troca, né? E o que é o amor? Enquanto ação, se não isso, também, né? Então, essa existência do Cristo enquanto aqui encarnado baseou-se na ação afetuosa de amar sem medidas, né? Esse amor imenso, né? Que a música do Nando Cordel traz de forma tão bonita. E aí, quando Joana de Ângeles nos diz que Jesus tinha esse plano de intervenção profundo na consciência humana, isto só poderia ser colocado em prática, né? Ou seja, um plano de intervenção, um planejamento, só pode ser colocado em ação por mãos que saibam o que estão fazendo. A gente não pode delegar uma função para alguém que não vai saber o que fazer. Ou você ensina ao outro como deve ser feito e delega a ele essa oportunidade de servir, ou você está cometendo um grande equívoco, né? Dando àquela pessoa, como diz, dá a cara a tapa, né? Como diz o ditado. É preciso ensinar o outro, né? Você não dá só o peixe, você ensina o outro a pescar, mas tem que se ensinar a pescar. Então, num planejamento, é preciso que quem está à frente desse planejamento saiba o que fazer. E é a partir deste ponto que Joana de Ângeles nos diz. Por que esse plano de Jesus dá tão certo até hoje? É que Jesus, vamos repetir aqui as palavras da própria Joana de Ângeles, é portador de uma coragem insurgia contra qualquer injustiça. Vê só, Jesus era portador de uma coragem enorme. E era esta coragem enorme e uma coragem enorme não violenta. Viu? A coragem não é violenta. A coragem é respeitosa. E era esta coragem que fazia com que o Cristo, amorosamente, afetuosamente, fosse contra qualquer injustiça. Olha só,
Jesus andou com a nata da sociedade mais marginalizada da sua época. Se a gente for parar para pensar hoje, todas as minorias, o que sociologicamente a gente chama de minorias hoje, é esta parcela da população que o Cristo andaria, né? Então, a gente precisa, inclusive, lembrar isso, né? Quando a gente vai reler lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem lá a definição de quem eram os saduceus, quem eram os fariseus, né? Quem eram os samaritanos, a gente precisa, inclusive, relembrar quem somos nós nisso tudo. Porque se a gente não se põe enquanto uma dessas minorias e se põe junto daqueles doutores da lei, a gente tem um bocadinho de coisa para aprender também, né? Somos todos aflitos, a gente não pode esquecer disso, né? Mas aflitos, como disse aqui, ó, no iniciozinho do nosso exórdio, a caminho desse florir neste tempo que se chega à regeneração, né? E aí, como Jesus era portador desta coragem e exemplo e figura humana de ser integral, ele podia e tinha autoridade moral para colocar em prática esse plano de intervenção na nossa vivência naquela época e fazer com que as suas ações fossem colocadas como espelho para a gente poder aprender hoje, inclusive hoje, né? A partir das suas ações, a não falar mal dos outros, a não julgar, né? A estar disposto a servir independente do dia da semana, né? Como a gente viu na lição do trabalho no sábado, né? E aí, Joana de Ângeles aponta algumas características do Cristo que estão associadas aos caracteres de um homem de bem e o amor. A amorosidade é uma dessas características, mas que fazem do Cristo esta figura humana de ser integral, capaz de ter habilidades suficientemente grandes para poder pôr em prática um plano de intervenção dessa natureza. Somente um espírito de alta envergadura e perfeição moral seria capaz de estar aqui conosco e, principalmente, ter seu corpo chagado pelas ignorâncias morais de cada um de nós, como foi esta existência, essa vinda, na verdade, do Cristo até este globo, né? E Joana de Ângeles nos diz que Cristo traz duas características que são características que a gente busca sempre, né? Jesus era pacífico e paciente. Mas vejam, a gente costuma dizer que hoje uma pessoa pacífica não é uma pessoa que vai atrás em busca de corrigir injustiças. Parecem coisas dissociáveis, né? Ou seja, aquela pessoa que é paciente quase nunca é aquela que tem fome e sede de justiça. Muito pelo contrário. Quando Jesus convida, né, esses benditos, bem-aventurados, né, aqueles que têm fome e sede de justiça, o Cristo não tinha essa fome e sede de justiça porque já tinha passado por essa etapa da sua evolução moral. Mas ele conhece quem são esses irmãos com fome e sede de justiça. E que, quando saciados, são pacíficos e pacientes. E o Cristo é pacífico e paciente. Características indispensáveis para que ele pudesse pôr em prática esse plano de intervenção que tinha como bandeira à frente o amor. Ele mesmo personificado em sua figura humana aqui na Terra, o de Jesus. E aí é a partir deste plano que a gente começa a pensar o que é que tinha nesse plano de Jesus, o que é que tem no plano de Jesus para intervir na nossa condição de homens e mulheres em caminho para a evolução moral. Um dos pontos principais, e está lá registrado, né, na sua lei de amor, amai-vos uns aos outros, né?
Amai a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros, né? Cristo, inclusive, completa, a gente sabe disso, como eu vos amo, né? Inclusive, o maior exemplo de amor que nós temos é o do próprio Cristo, né? E aí, é através dessa prática do amor que ele nos dá exemplos de como esse amor é pulsante em cada uma das suas ações. Porque quando Jesus, diante de uma cilada armada para ele, né? Quando Jesus se encontrava com um grupo de pessoas e os seus amigos, irmãos e discípulos, e lhes é jogada uma mulher toda estrupiada, né? E se pede para o Cristo dizer, veja, essa mulher foi pega em adultério, o que é que você diz sobre isso? E o Cristo simplesmente baixa a cabeça, paciente e pacífico, o Cristo diante de toda aquela atmosfera de pré-violência, né, que já se instalava ali. O Cristo que conhecia cada um daqueles espíritos, porque já tinha passado por aquele estágio, serenamente faz aquela pergunta que deixa qualquer um desconcertado, envergonhado. Só um espírito perfeito é capaz de fazer isso. E vejam que exemplo de amor em ação. Olhar para alguém e não julgar, mas ver naquele espírito alguém que caminha como todos nós, né? Como aquela música do Tim e da Vanessa, né? Nós somos caminheiros deste caminho, né? Em busca de uma direção, né? E é com o suor dos nossos rostos que nós vamos angariar o nosso pão. Então, Cristo, olhando bem para aqueles espíritos, né, perdidos naquela onda de violência e de sadismo, né, diz: quem não tiver pecado, atire. Ou seja, é aquilo, né? Quem tiver 100% certo, que julgue quem está. Olha só como uma afirmação tem uma pergunta, né, por trás. Só alguém com puro amor, infinito amor, é capaz de olhar, de não julgar. E é com estas ações que o Cristo põe em prática a etapa, né? A gente pode dizer que o Cristo tem uma pedagogia, né? A pedagogia do Cristo, né? E uma dessas, digamos, disciplinas, né, componentes curriculares, né, que o Cristo nos diz, é a terapêutica do perdão. Quando a gente é capaz de perdoar, a gente já passou por diversas outras etapas em busca de angariar esse amor, de pôr em prática esse amor, que é essa mola propulsora das nossas vidas, né? E o Cristo traz o que Joana de Ângeles nos diz, a terapêutica do perdão enquanto caminho para a vivência deste amor. Então, pensar em Jesus e amor é pensar Jesus amor. A personificação do amor em ação é a figura do Cristo. Então, seguir ao Cristo, seguir não quer dizer somente olhar para a imagem do Cristo, essa imagem que a gente já conhece. É guiar, seguir os passos, reproduzir as ações do Mestre. Aí é que são elas, né? Como diz o ditado. E a partir disso, né, do seguir as ações do Mestre, é que dentro desse plano, né, de intervenção, o Cristo deixou claras suas atitudes, né? A Joana de Ângeles nos diz, o Cristo tinha atitudes claras e francas. Embora o ensinamento, né, embora nós, na nossa animalidade, na nossa infância moral,
fomos tão violentos, o Cristo sempre foi franco e claro. Porque quando ele retorna àquela mulher, olha para ela e pergunta: onde estão aqueles que te acusaram? E a mulher simplesmente responde que eles foram embora. A pergunta na cabeça dela fica girando: por que eles foram embora? E aí o Cristo, claro e franco: vai, mas não voltes a fazer isso para que coisa pior não te aconteça, porque ele sabia bem, como grande conhecedor da psique humana, que aconteceriam coisas piores se ela continuasse com aquele caminho, né? Então, percebam que mesmo diante de uma situação extremamente delicada para a gente, né? Para o mestre não era uma cilada, porque ele sabia com quem estava lidando, né? Para aquela mulher, sim, foi uma violência tremenda. Mas quem aprendeu a lição? Todos nós. Será que quando a gente olha, né, uma situação muito parecida dessa, né, no nosso cotidiano, inclusive, será que a gente ainda julga? Quem somos nós diante disso tudo para julgar? Tá vendo que é muito difícil, às vezes? Né? Então, seguir esses passos do mestre, né? O mestre fez das suas atitudes muito claras, né, e francas, exatamente para não ser difícil para a gente segui-lo. Vejam como isso é extremamente arquitetado. É um plano de intervenção perfeito. E vejam que plano de intervenção bonita, porque o grande objetivo é fazer com que a gente aprenda a amar sem medidas, né? Amar sem medidas. E aí, o amor é a palavra e a ação primeira que norteia os passos e as palavras do homem nazareno, deste homem, Jesus de Nazaré. É o amor a tônica de todas as suas ações. É o amor que jorra de todas as suas palavras e reverbera até hoje. Aí a gente vê a infinitude deste plano de intervenção para a nossa consciência humana. Por isso, hoje, dia 31 de março de 2022, a gente insiste em falar de Jesus e do amor. Mas não somente dizer, o Cristo, nós amamos este irmão e mestre, mas eu amo Cristo, mas não é isso não. É falar da necessidade de estarmos juntos, tentando humildemente, devagarzinho, seguir os ensinamentos do Cristo, fazer exatamente aquilo que ele nos deixou de lição. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente se ama. E aí vem um monte de coisa, né, ao redor. Será que eu me amo? Como eu sou capaz de amar ao outro? Né? E aí é a partir desse ponto, né, como Jesus, né, traz o amor a nortear todas as suas ações, as suas palavras, né, e os seus pensamentos, né? A gente tem episódios muito bonitos, inclusive no livro Jesus no Lar, em que são relatadas pequenas narrativas que ocorriam, né, no culto do Evangelho no lar, na casa de muitos dos discípulos, dos apóstolos do Cristo. E em diversos momentos, no início, né, de algumas narrativas, os apóstolos estão exaltadíssimos, falando inclusive sobre os ensinamentos que Jesus transmitia e associando ao cotidiano político da época. E Jesus sempre muito sereno, pacífico e paciente, com a infantilidade que daqueles homens daquela época. Mas não é infantilidade no sentido de sermos infantis como crianças, não. Infantilidade moral. Porque nós ainda nos preocupamos com coisinhas pequenas. Coisinhas deste mundo, a gente ainda se preocupa e muito. E deixa que essas coisas nos consumam. E é a partir disso
que Joana de Ângeles nos diz que o amor para este plano de intervenção do Cristo é a solução. É a partir do amor enquanto solução, o amor como solução, né? A própria Joana usa essa expressão, o amor como solução para os problemas humanos, né? É que ela traz duas palavras importantes, né? O amor se torna uma solução para a nossa vivência, aqui enquanto encarnados e também enquanto desencarnados, quando nós pensamos na liberdade e na responsabilidade. Porque a gente sabe muito bem o grau de responsabilidade que a gente tem quando vem para cá. O grau de responsabilidade que nós assumimos, né, quando nós ou concordamos com o nosso plano reencarnatório, ou se a gente veio aqui de forma compulsória, né, se a gente realmente está dando conta de viver esta encarnação como a melhor encarnação que a gente poderia ter. É a melhor por enquanto, e a gente precisa aproveitá-la. E aproveitar essa encarnação é fazer da nossa estadia aqui na Terra, assim como a do Cristo, um plano de intervenção para a gente, para a nossa consciência. E mudar tendo o amor enquanto mola propulsora para todas as nossas ações. Todas. É muita coisa, não é? Muita. Não é brincadeira, não. É muita coisa. E aí Joana de Ângeles nos traz uma palavra, na verdade, uma frase do texto da Joana de Ângeles que nos chama muita atenção, é que ela diz que a redenção no amor e pelo amor. Percebamos que a oportunidade da reencarnação é uma oportunidade de redenção espiritual. Independente de onde nós estejamos, nós vamos florescer. Né? Olha a lição da semente. Né? Independente de onde nós estamos, nós vamos florescer. Precisamos florescer. Independente da família que nos acolhe, família espiritual, família carnal, né? Independente do nosso trabalho difícil, do ambiente profissional que a gente trabalha, que às vezes é difícil, a gente precisa florescer ali, onde se foi plantado. Olha que lição importante de resignação o Cristo nos traz com simples histórias que até hoje a gente ouve e reproduz. E às vezes é tão difícil colocar em prática. É inevitável, nós não somos perfeitos. E aí Joana de Ângeles nos diz, o caminho dado pelo Cristo enquanto ser integral, existência aqui na Terra, de exímio amor, é essa. A redenção só existe no amor e pelo amor. O nosso irmão Paulo colocou aqui, né, no seu comentário, olha aqui, o que é que o nosso irmão Paulo colocou. Vou até comentar com vocês, tá? Que divulgar a doutrina espírita, verdade, verdade. A gente precisa sim, né, divulgar essa mensagem do Cristo, não só hoje, né? A gente precisa falar mais de Jesus, né? A gente não só falar mais de Jesus, fazer o que Jesus pediu, não só pediu, fazer o que Jesus fazia, né? E o nosso irmão Paulo ressaltou muito bem, né? A nossa doutrina está de parabéns, né? Mês de abril a gente comemora aí a publicação de 153 anos do Livro dos Espíritos. Não, desculpem, é mais tempo, né? Mas são 153 anos do desencarne do nosso querido professor, pedagogo e codificador da doutrina espírita Allan Kardec, que também fez da sua existência aqui na Terra uma existência também de amor. Porque todos nós, estando aqui na Terra, manifestamos a nossa existência de amor de diversas formas. Por exemplo, para uma professora ou para um professor que assume a responsabilidade, né? Olha aí as duas palavrinhas, liberdade e responsabilidade. Aquele que tem livre-arbítrio e escolhe, eu quero fazer isso da minha vida.
e é responsável ao ponto de dizer, se eu vou fazer isso da minha vida, eu quero fazer bem feito para mudar a vida das pessoas. É um caminho de prática constante do amor. A gente pensa em grandes espíritos que estiveram aqui conosco enquanto encarnados. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Tantos outros que são anônimos, que não fizeram nada mais a não ser aproveitar esta encarnação e trabalhar amando, né? E de exemplos de resignação imensos, né? Muito bem, muito obrigada pela sua colocação, irmão Paulo. Muito obrigada mesmo. Cadê? Vamos lá, vamos voltar. E aí, Jesus, quando desenvolve, né, esse plano de intervenção, é um plano educativo, né? Porque todo plano de intervenção é um plano educativo, né? Ou seja, ele vai trazer uma tentativa de modificação de ações que não estão dando certo. A humanidade não estava dando certo, não, naquela época, né? Então, Jesus precisou intervir. E a sua vivência aqui foi vivência de intervenção, né? E aí, esse exercício do amor na sua mais profunda acepção é o mais importante. É a gente entender que o Cristo, como a nossa irmã Marta tão bem mencionou aqui, é o jardineiro bendito, né? O Cristo é aquele, como diz aqui, ó, que até hoje, nos dias amargurados que transcorrem, ainda é para a humanidade a promessa de paz. Só pode ser promessa de paz aquele que se faz instrumento vivo da prática constante do amor, né? E aí, este homem, né, este espírito, a gente lembra do Cristo humano, né? Homem à época, né? Que nunca deixou que injustiças fossem praticadas para nos mostrar que nós podemos nos utilizar, na verdade, nós podemos ser pacíficos, afetuosos, pacientes e nós podemos ser justos, ao ponto de pedir justiça sem sermos violentos. Aí a gente pensa nos dias de hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, como nós estamos a pedir justiça hoje. Justiça para tudo, viu? A gente está falando de uma forma ampla. Será que a gente está até nos pensamentos violentos, né? A gente fala por nós, cada um de nós, né? Fazer essa reflexão que o Santo Agostinho nos pede, né? Essa ação de perguntar a nós mesmos o que fizemos no dia de hoje, né? Será que quando a gente simplesmente olha para alguém que não tem o mesmo pensamento, não comunga das mesmas ideias que a gente, quando a gente fica irritado porque não consegue, né, ouvir a palavra do outro que não coincide com a nossa opinião e a gente fica com aquele estresse acumulado, a gente não está agindo bem. Porque a gente sabe que essa afobação que a gente sente está externa no nosso corpo físico, mas está, ó, ao nosso redor e chega ao nosso irmão, né? E aí o Cristo nos ensina que nós podemos ter essa sede e fome de justiças, mas nos ensina que buscar esta justiça de forma pacífica. A gente vai lembrar, né, de uma figura histórica, de um dos homens mais inteligentes, inclusive, do mundo moderno, né, do mundo contemporâneo, Mahatma Gandhi, né, que não era cristão, né, cristão, aquele que segue o Cristo, né, ou alguma religião cristã. Mas vejam todo o legado de Mahatma Gandhi, né, de buscar
olhos para as atrocidades do mundo em que ele vivia de forma pacífica, né? E tantos outros. Eu acho que todo mundo deve lembrar de uma cena do filme Irmã Dulce, quando Irmã Dulce vai, né, fazer a campanha do quilo e estende a mão para pedir um auxílio, né? Pedir uma ajuda, como a gente diz, né? A campanha do quilo pede uma ajuda em nome de Jesus. E aí ela recebe uma cusparada na mão. Nesse momento a gente imagina um monte de coisa, né? Na campanha do quilo, né? Quem é legionário do quilo, né? Quem está como legionário do quilo, sabe bem do que a gente está falando. A gente escuta muita coisa, né? A gente ouve, a gente vê muita coisa, né? Mas está lá, mandamento da campanha do quilo, né? Quando alguma adversidade te vier, né? Ou seja, se você ouvir alguma coisa, na hora o pensamento é levado a Jesus, né? Para que a gente não possa perder o auxílio da espiritualidade amiga para aquele trabalho. E nesse momento, irmão Dulce, esconde a mãozinha, né? Estira a outra e diz: esse aqui foi para mim, agora me dê o dos meus irmãos. Olha só, né? Então vejam que irmã Dulce faz exatamente o que Jesus pediu lá atrás. Ter fome e sede de justiça, mas de forma pacífica, quando Jesus disse assim: se te der a outra face, se te bater numa face, dê a outra. É essa mesma lição, né, parecida, na verdade, quando Pedro empunha a espada e corta a orelha do soldado romano, e Jesus tranquilamente diz: Pedro, punha a tua espada, guarde. Porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. É a lição. Se eu respondo com violência, o que é que eu vou esperar em troca? Somente a violência. E vejam que são estas ações que estão envoltas nesta amor-terapia. Este termo que Joana de Ângeles nos traz em diversos outros livros, né? Inicia, inclusive, nesse primeiro livro, né, da sua série psicológica, mas essa palavra amor-terapia vai aparecer em muitas outras obras, inclusive em Conflitos Existenciais, né, em que ela faz uma verbete praticamente desse termo, né? Amor-terapia. A vivência do Cristo aqui foi a vivência terapêutica do amor. O amor, a redenção no amor e pelo amor. E é a partir dessa ideia da amor-terapia é que a gente volta lá atrás e diz: são indissociáveis essas duas palavras. Jesus e amor. Indissociáveis estas duas palavras. Jesus e amor. E que a gente possa, todos os dias, avaliar as mínimas ações que a gente tiver. E mais uma vez fazer esse exercício de autorreflexão que o nosso irmão Santo Agostinho nos pede. O que foi que eu fiz com esse tempo que foi me dado? Né? Esse encontro com a gente mesmo, que a própria Joana de Ângeles nos diz, e se a ação do amor estiver de fato presente, a gente está caminhando bem. E se essa ação do amor estiver muito presente no nosso cotidiano e for de fato, né, essa ação constante do amor é a ação constante que o amor do Cristo, que o Cristo nos ensinou, nos ensina até hoje. E é por isso que Joana encerra o texto nos trazendo essa reflexão do amor-terapia ser a bandeira de toda a ação pedagógica do Cristo, de todo o plano de intervenção profunda com a consciência divina. E o que ela faz? Com a consciência divina, ou seja, tudo aquilo que vem do Cristo é
divino, porque é ensinamento do nosso Pai Celeste, né? Muito obrigada, queridos irmãos e queridas irmãs. Olha, as figurinhas tão bonitas das nossas irmãs aqui, Analice, Janete. Obrigada, gratidão a todos e a todas que ainda estão aqui presentes conosco, aproveitando essa grande oportunidade, né, de trabalho, tanto nosso, né, que estamos aqui desse lado de cá, em Itapissuma, fisicamente, né, quanto dos nossos irmãos que estão aí, né, em Goiânia, em tantos outros lugares, e que nós aproveitamos, né, esse espaço virtual para estarmos juntos, porque a gente sabe que o corpo físico da gente está aqui, né? Mas o trabalho espiritual é muito grande e nos leva a qualquer lugar, né? Obrigada, irmão Claudivan. Obrigado, Mário Penaforte. Claudeci, muita gratidão a todos por essa oportunidade. Que Jesus esteja sempre conosco e seja Jesus nosso guia, sempre. Guia e modelo, sempre. Então, que a gente possa aproveitar essa noite para fazermos a nossa prece final da noite de hoje com esta... Veridiana acabou de colocar aqui essa palavra em nossa mente, gratidão. Então vamos emanar os nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus por tudo que nos acontece. Gratidão, Pai amado, pela oportunidade do serviço, do encontro com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que possamos continuar envolvidos nesta paz infinita que nos ronda, que possamos acolher com amor, reproduzindo as ações divinas do Cristo nos mínimos detalhes de nossas vidas. Possamos ser exemplos também rumo à regeneração. Gratidão, Senhor. Paz para todos nós. Que possamos continuar orando pela paz dos nossos irmãos que se encontram em aflição, os nossos irmãos ainda equivocados ao erro da guerra, aos nossos irmãos que continuam nos equívocos do crime, que encontrem o caminho da paz e o caminho redentor do amor e pelo amor. Muita paz e muita luz para todos. Jesus, mestre e amigo, nos ilumine sempre. Muita paz, que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos e queridas irmãs. Claudeci acabou de colocar aqui, né? Próximo mês estaremos juntos novamente, né? No próximo mês a gente vai estudar, acho que é olhos de ver, né? A gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. A gente vai falar sobre isso, né? Basicamente no mês que vem. Então, até finalzinho do próximo mês, muita paz a todos, uma excelente quinta-feira, que a gente continue esse trabalho de acolhimento junto com a espiritualidade lá, né? No nosso desdobramento do sono, porque o trabalho no bem não para, né? Muita paz, queridos irmãos, uma excelente noite. Jesus conosco sempre.